porque nós vamos começar a pregação. Eu quero convidar a igreja a abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Vou ler esses dois versículos com vocês, porque hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar da nossa visão. O segundo pilar daquilo que nós acreditamos que é importante para a cultura nossa de ser igreja, que é o pilar da fidelidade. Fidelidade. Nós somos uma igreja fiel. Uma igreja fiel é o ideal de vida para nós, é o ideal de ser igreja, ser uma igreja fiel. E o texto diz aqui, e esse texto não é restrito apenas aos pastores, aos líderes, mas a todos os cristãos. Paulo diz assim: portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. E o que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Fiéis. Então hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade que é o segundo pilar dos valores que fundamentam a nossa igreja. Nós desejamos, nós ansiamos ser uma igreja fiel. Somos uma igreja fiel. A nossa declaração de visão, que vocês estão cansados de ouvir eu falar, diz assim, que nós somos uma igreja bíblica, fiel e apaixonada por Jesus, em que cada crente é um discípulo e cada discípulo um discipulador. Nossos lares são bases estratégicas do reino de Deus, lugar de bênção e salvação. Uma comunidade que, sob a liderança do Espírito Santo e no poder do Evangelho, alcançará 10% da nossa cidade até o ano de 2044. Então, na nossa declaração de visão, daquilo que nós trabalhamos para ser, trabalhamos para nos firmar como, nós desejamos ser uma igreja bíblica e fiel. Diga fiel. Fiel, tá certo? E nós vivemos, queridos, porque é tão importante a fidelidade. Nós vivemos atualmente num contexto onde a fidelidade é um diferencial para uma existência de uma igreja. Muitas igrejas, elas têm bons ministérios de louvor, bons pregadores, boas estruturas para acomodação e tudo mais. Mas existem muitas igrejas que, embora elas tenham tantos recursos, ela não é fiel. Ela não é fiel. Ela não é fiel a Deus e ela não é fiel nos relacionamentos. E por ela não ser fiel nos relacionamentos, ela perde. E por ela não ser fiel nos relacionamentos, ela provavelmente não vai durar tanto tempo. Ela não vai conseguir cumprir a sua missão com tanto tempo. Por quê? Porque a fidelidade, a lealdade, é um valor que as pessoas apreciam. A lealdade é algo que as pessoas entendem, que quando elas estão num ambiente de lealdade, num ambiente de fidelidade, um ambiente de fidelidade proporciona segurança, um ambiente de fidelidade proporciona estabilidade. E por isso eu digo que uma igreja desejar este valor, esse princípio de ser uma igreja leal a Deus e nos relacionamentos, isso é um diferencial entre as muitas igrejas. As pessoas, se você talvez procurar uma igreja, as igrejas, mudando uma coisinha ou outra, elas vão ter tudo que outra igreja tem. Ela tem música, ela tem pregação, ela tem ministério de louvor, ela tem recepção, ela tem estrutura. Tudo isso é possível copiar uma da outra. Mas os valores, os princípios, isso é um diferencial que a gente só tem se a gente buscar em Deus.
Isso não dá para ser feito com dinheiro, não dá para ser feito com administração. Isso é graça de Deus, é unção de Deus, é o reino de Deus vivo no meio da igreja. E nós vivemos numa época marcada, infelizmente, por uma crise de fidelidade. Nunca foi tão fácil romper relacionamentos, traições, como nos dias de hoje. Abandonar compromissos, trocar, inverter os valores. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época marcada por um espírito de traição. Hoje nós vemos, tanto dentro da igreja, quanto na sociedade, infelizmente dentro das famílias, casamentos sendo destruídos por infidelidade. Amizades sendo rompidas por interesse, porque quando surge uma oportunidade, quando surge um vácuo onde a pessoa pode passar a perna na outra, ela não olha se é amigo, ela não olha o tempo de relacionamento, ela simplesmente apunhala a outra pelas costas. Nós temos visto igrejas, dando mau testemunho porque elas são divididas pela ambição. Pessoas que mudam de convicções como quem muda de roupa. As pessoas acreditam em algo e quando é conveniente abandonar tudo aquilo que ela crê, ela simplesmente desiste. Parece que ela não tem caráter, não tem integridade, não tem coerência naquilo que professa. Então a fidelidade tem se tornado um bem raro. Tem se tornado algo que você não encontra em todos os lugares. E a Bíblia ensina que nós devemos desejar a fidelidade, porque a fidelidade é um reflexo do caráter de Deus. A fidelidade que nós tanto prezamos é um reflexo de quem Deus é. Deus é apresentado para nós na Bíblia como um Deus fiel. E porque Deus é fiel, você tem estabilidade no relacionamento com Deus. Porque Deus é fiel, você sabe que Ele não muda, Ele é sempre o mesmo. Porque Deus é fiel, você sabe que você consegue encontrar no relacionamento com Deus uma segurança de que Deus Ele não muda os valores dEle, de que Deus Ele não vai deixar de ser quem Ele é. Então a fidelidade, como eu já disse a vocês aqui, ela produz confiança, produz estabilidade, produz relacionamentos saudáveis, produz igrejas fortes. Por outro lado, a deslealdade, que é o contrário da fidelidade, ela destrói tudo. Onde existe deslealdade, onde existe infidelidade, não existe insegurança. As pessoas estão olhando por detrás do ombro, com medo de serem apunhaladas pelas costas. As pessoas estão ali o tempo todo com medo das línguas maledicentes. As pessoas estão ali o tempo todo com medo de uma traição, de um puxar de tapete. Então, onde existe deslealdade, existe destruição de casamento, destruição de família, destruição de ministério, destruição de igreja. Quem já experimentou, os malefícios da deslealdade, sabe como isso dói. Quantos pastores estão por aí ressentidos, porque foram apunhalados pela sua liderança, porque foram traídos pela igreja, homens que se dedicaram por anos a fio numa igreja, e de repente, aquele povo de uma maneira sorrateira, sem levar em consideração o amor sacrificial, foi lá e traiu a entrega, traiu aquilo que aquele homem fez durante anos de serviço. Por outro lado, quantos crentes também, quantos membros de igreja estão por aí também tristes, abatidos, decepcionados com a igreja, porque também foram expostos
porque foram envergonhados, porque foram traídos. Homens que membros que acreditaram por anos que aquilo que estava sendo pregado no púlpito era verdade, que aquilo que a sua igreja professava era verdade, de repente descobre que por detrás dos bastidores existe, uma maracutaia, existe, tramas, existe pecados, existe coisas feias, e isso trai a confiança das pessoas na instituição, trai a confiança das pessoas na liderança. Então, só quem já experimentou a deslealdade sabe como isso dói, porque a deslealdade deixa marcas, deixa um rastro de dor, deixa um rastro de ressentimento, deixa um rastro de frustração. No entanto, querido, Deus está nos levantando para ser uma igreja que deseja viver um outro padrão, uma igreja que deseja reproduzir um outro tipo de padrão. Nós não queremos reproduzir esse padrão sujo, nós não queremos reproduzir esse padrão podre de cristianismo, onde liderança, onde membresia, onde a nossa comunidade de alguma maneira é uma comunidade destruída, enferma, doente por relacionamentos de deslealdade. Nós declaramos aqui no nosso compromisso de ser igreja, que nós somos uma igreja bíblica, fiel e apaixonada por Jesus. É isso que nós queremos ser, é isso que nós buscamos ser. Eu já tenho dito para vocês que uma declaração de visão não significa que nós já alcançamos, não significa que nós já chegamos a este auge, mas é o que nos motiva todo dia, quando nós abrimos as portas, quando nós nos reunimos com a igreja, nós sabemos o que nós queremos ser, e nós sabemos o que nós não queremos ser, e uma das coisas que nós queremos ser como igreja, Deus nos chamou para ser, é uma igreja bíblica, fiel e apaixonada por Jesus, uma igreja que faz discípulo, e uma igreja onde cada discípulo é um discipulador, uma igreja onde cada lar é uma base estratégica do reino de Deus, um lugar de bênção, um lugar de salvação, um lugar onde as pessoas são salvas e alcançam outros pela graça de Deus e as trazem para a salvação, uma igreja que, impulsionada pelo poder do evangelho, pela ação graciosa do Espírito Santo, alcançará a cidade, alcançará o seu entorno para a glória de Deus. E essa visão, ela só se torna realidade quando nós aprendemos esse valor essencial do reino de Deus, que é a fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. Fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta mensagem é que a fidelidade é a principal qualidade de um discípulo de Jesus. É a principal qualidade. A Bíblia aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que diz assim: portanto se requer que o servo de Deus, a serva do Senhor, seja fiel. Aquele que é administrador das dádivas, aquele que é administrador da graça que foi derramada sobre si, requer-se que seja fiel. Então a fidelidade é o principal requisito de um servo de Deus. Não é o talento, não é a performance, não é o que ele pode entregar. A principal qualidade de um servo de Deus é a fidelidade. O discípulo precisa ser fiel. Então hoje, nós lidamos com algumas coisas que geralmente tende a substituir a qualidade da fidelidade. Porque se você enxerga numa pessoa carisma, então parece que o carisma é mais importante do que a fidelidade. Eu não estou dizendo que seja errado ser carismático. Eu não estou dizendo que seja errado você ser eloquente. Eu não estou dizendo que seja errado você ser excelente naquilo que você faz, nas suas habilidades. Mas as habilidades não vêm antes do caráter. As habilidades, os talentos não vêm antes do caráter. Carisma é importante, eloquência é importante, mas a fidelidade vem antes.
Então, Paulo dizendo aqui, a igreja diz claramente, além disso, requer-se dos despenseiros, que cada um se ache fiel. Então, o que a gente encontra aqui, objetivamente, neste versículo? O que Deus está procurando? Deus procura carisma? Deus procura eloquência? Deus procura performance das pessoas? Não é isso que Deus está olhando em primeiro nível. A primeira coisa que Deus procura numa igreja, numa comunidade de cristãos, num grupo de pessoas que se propõem a louvar, a manifestar o reino de Deus, é a fidelidade. Deus procura fidelidade no caráter, porque a fidelidade aqui, ela funciona em duas direções. A fidelidade, ela funciona em relação a Deus, e funciona em relação ao próximo. Tem muitas pessoas que elas dizem assim, hoje talvez eu não vejo tantos, mas eu já vi muita gente que diz assim, o meu negócio é com Deus. Como que ela estivesse dizendo assim, eu presto satisfação para Deus. O meu compromisso é com Deus. Essa frase é errada. Porque a gente vive dentro de um contexto de comunidade. E dentro de um contexto de comunidade, você tem compromisso com Deus e você tem compromisso com as pessoas com quem você convive. Você tem compromisso com Deus e você tem compromisso com a sua família. Você tem compromisso com Deus e você tem compromisso com o seu semelhante. Você tem compromisso com Deus e você tem compromisso com o seu próximo. Quem é fiel a Deus, aprende, por consequência, a ser fiel às pessoas. E quem não é fiel às pessoas, dificilmente vai ser fiel a Deus. Porque se eu não consigo me relacionar bem, se eu não consigo ser estável, se eu não consigo ser confiável com as pessoas que eu me relaciono, que eu contrato, que eu firmo uma palavra, eu vou conseguir firmar a palavra com Deus, que é um ente invisível. Eu não o vejo, eu não consigo materializar Deus, mas eu consigo ver o Wellington, eu consigo ver a Cíntia, eu consigo ver o Douglas, eu consigo ver a Menekma, eu consigo ver pessoas. Se eu não consigo ser confiável e estável na minha palavra com pessoas que eu as vejo, como eu vou conseguir ser fiel e leal com Deus que eu não vejo? Então, hoje nós vivemos a cultura, infelizmente, do descartável. E isso tem sido um grande problema. As relações hoje são descartáveis. A gente não investe nas pessoas. A gente descarta as pessoas rapidinho. Basta alguma coisa não acontecer bem, basta alguma coisa meio que não fluir, e a nossa tolerância é como se ela estivesse ali no fio da navalha. Se alguém dá uma resvalada com a gente não se preocupa em restaurar, a gente não se preocupa em reconciliar, a gente não se preocupa em andar a segunda milha, a gente simplesmente rompe. Então os relacionamentos hoje, infelizmente, estão descartáveis. Igrejas são descartáveis, compromissos de palavra, de contrato são descartáveis, e se algo não agrada, a gente simplesmente abandona. Essa é a leitura da nossa sociedade. Mas o reino de Deus, queridos, ele é diferente. No reino de Deus, o compromisso é sagrado, o compromisso é uma aliança. Palavra tem valor no reino de Deus, por isso o Senhor nos ensina, sede, o vosso dizer, a vossa palavra, sim, sim, não, não, nós temos que ter estabilidade na nossa palavra, compromisso com as alianças, porque aliança é algo respeitado no reino de Deus, acordo é algo respeitado no reino de Deus. Então a fidelidade é o que transforma uma igreja comum em uma comunidade forte. Quanto mais uma igreja ela é fiel às suas convicções,
fiel aos seus objetivos, fiel à sua doutrina, fiel àquilo que ela concordou em ser igreja. Quanto mais ela é fiel, mais ela é forte, mais ela é unida, mais ela é poderosa para alcançar os seus objetivos. Então, diante disso, diante do fato de que a lealdade é a principal qualidade de um discípulo de Jesus, a gente precisa então olhar para dentro de nós mesmos e fazermos algumas perguntas. E quando eu falo que a lealdade é a principal qualidade de um discípulo de Jesus, não é que isso é importante só para a gente como comunidade. Isso é importante para a gente como comunidade, mas essa mesma lealdade que você demonstra aqui dentro da igreja, é a mesma lealdade que guia você, se você é comerciante, se você é uma pessoa do mundo dos negócios, é a mesma lealdade que guia você nas suas tratativas com as pessoas no mundo. Eu não estou falando de algo que está preso só aqui dentro da nossa vivência, que é importante só quando a gente se reúne. Eu estou falando que a lealdade é a principal qualidade de um discípulo de Jesus. Você é discípulo quando você está aqui dentro, você é discípulo na sua casa, na sua família, nas quatro paredes, você é discípulo no seu trabalho, você é discípulo onde Deus te conduzir. E onde você se conduzir como discípulo, a lealdade tem que ser uma característica perene, tem que ser uma característica que está sempre presente no caráter de um filho de Deus. Então as perguntas que a gente precisa fazer diante disso é o seguinte: eu sou fiel a Deus quando ninguém está olhando? Ou a minha fidelidade ela está condicionada a eu mostrar para alguém alguma coisa? Mostrar para alguém uma imagem, mostrar para alguém dar um recado para as pessoas do meu lado. Aquela fidelidade onde eu me preocupo com as minhas ações, me preocupo com o que eu faço, como eu ajo e com as minhas motivações, só quando alguém está me olhando, quando alguém está me julgando. Então, eu consigo ser fiel a Deus quando ninguém está me julgando, quando ninguém está ali pronto para me censurar se eu fizer alguma coisa, se eu sair fora da linha. Eu sou fiel à minha igreja, né? E quando eu falo aqui ser fiel à minha igreja, eu estou comprometido com a minha igreja, eu creio nos valores da minha igreja, eu concordo com as ações da minha igreja, estou procurando alcançar os mesmos objetivos com a minha igreja. Eu creio nas mesmas convicções que são pregadas, porque às vezes as convicções da igreja são pregadas, são anunciadas, são declaradas através dos ministros, através daqueles que ensinam as escrituras, mas as pessoas às vezes são da igreja, mas dizem assim: nisso eu não creio, nisso eu não creio, nisso eu não faço. Então isso é um tipo também de infidelidade. Eu sou fiel às pessoas que Deus colocou na minha vida. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida? Começando talvez pelo seu cônjuge, começando pelos seus filhos, para você não pensar que essa mensagem aqui diz respeito apenas a uma coisa igrejeira. Você é fiel às pessoas que Deus colocou ali no seu círculo íntimo? Você concorda, compactua, fecha naquilo que vocês trataram? Ou a palavra dentro de casa, a palavra dentro do lar não tem muito valor? Uma coisa é decidido aqui, daqui a pouco estão fazendo diferente, e muitas das vezes fazendo em segredo para o outro não saber. Não, eu estou comprando isso daqui, mas não fala isso para o meu esposo não. Eu estou comprando isso daqui, mas não conta isso para minha esposa não. Esse tipo de coisa é um espírito de infidelidade. Eu não estou falando de traição aqui sexual, eu estou falando aqui de traição, porque não existe transparência, não existe compromisso em andar junto. Você é fiel às pessoas que Deus tem colocado na sua vida?
a sua liderança, as pessoas que Deus tem colocado para te assistir. Porque uma igreja só vai alcançar 10% da cidade, que é uma quantidade muito grande, se nós fizermos algo muito mais do que programas, muito mais do que eventos. Fazer evento é fácil. O que é difícil é a gente se sustentar como uma igreja de valor, como uma igreja bíblica, como uma igreja que produz segurança para as pessoas. Porque as pessoas, elas desejam um relacionamento de fidelidade. O segundo ponto que eu quero compartilhar nessa pregação é que a deslealdade é um processo perigoso. Deslealdade nem sempre nasce com os grandes escândalos. Nem sempre a deslealdade ela aparece, assim naqueles momentos dos grandes escândalos, das grandes tragédias. Não. A infidelidade não nasce grande. Infidelidade nasce pequeno. E a Bíblia mostra que ninguém se torna desleal de uma hora para outra. Nenhum marido trai a sua esposa de uma hora para outra. São os pequenos, as pequenas situações, são os laços. Nenhum crente vira a casaca, nenhum obreiro vira a casaca e de repente apunhala a igreja, apunhala a liderança de uma hora para outra. A Bíblia vai mostrar que isso é um processo, isso é devagar. São alguns estágios, são algumas etapas que não são tratadas, que não são observadas, e isso vai crescendo até que isso se torna um grande problema. A deslealdade então é um processo feito de várias etapas. E geralmente essa deslealdade ela vai começar no coração. O coração é a sala de comando da alma. O que a gente vem a decidir, o que a gente vem a fazer, o que a gente vem a se tornar, tudo começa no coração. E a história mostra muitos exemplos de seres, de pessoas que se tornaram desleais na caminhada. Não se tornaram desleais da noite para o dia, mas se tornaram desleais na caminhada. Judas foi um exemplo. Absalão foi um outro exemplo. Joabe, outro exemplo de pessoas que em algum momento elas ficaram insatisfeitas com algumas coisas, elas foram ofendidas por alguma coisa, elas não trataram devidamente o coração, e aí de pequenas atitudes de discordância, isso foi culminando, crescendo, e se tornou uma grande rebelião. Então o processo de deslealdade passa por algumas etapas. Começa geralmente com uma ofensa. Alguém em algum momento ofende alguém, e muitas das vezes o ofensor nem sabe que ofendeu, mas o ofendido sabe. E muitas das vezes o ofendido, ele não usa os recursos da Bíblia para confrontar o ofensor. Muitas das vezes o ofendido, ele fica com aquele negócio remoendo no coração. Ele fica, tá vendo? Ele não me cumprimentou. Está vendo? Ele não me deu a paz do Senhor. Está vendo? Ele cumprimentou todo mundo, e na hora que ele chegou na minha parte, ele me pulou e virou as costas para mim. Está vendo? Olha o jeito que ele falou comigo. Olha o jeito que ela falou comigo. E essas coisas, queridos, começam em coisas pequenas desse tipo. Coisas pequenas, uma ofensa percebida. E aí a gente não procura reparar as pontes, a gente não procura pedir perdão, a gente não procura, muitas das vezes, não é nem questão de pedir perdão, mas de pedir para a pessoa: por que você fez isso? Eu fiz alguma coisa para você? Eu tenho algum problema? Eu posso, de alguma maneira, a gente pode chegar num acordo para entender o que está acontecendo? Então, a deslealdade geralmente, ela começa numa ofensa. Uma ofensa que não foi devidamente tratada, que não foi devidamente resolvida. E essa ofensa começa a colocar distância entre as pessoas. Começa a colocar uma cunha, começa a colocar um abismo entre as pessoas. E no meio desse abismo vai entrando todo tipo de pensamento, todo tipo de emoção, todo tipo de percepção errada da outra. E isso vai criando um distanciamento, vai criando algo que vai ficando difícil de reparar. A Bíblia nos diz
claramente através das palavras de Jesus, que nos últimos dias muitos se escandalizarão e trar-se-ão e odiar-se-ão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós aqui é que a deslealdade é uma marca do fim dos tempos. Traição é uma marca dos fins dos tempos. Essa capacidade de ser intolerante, de não resolver problemas, de se trair, de odiar o semelhante, de não querer de maneira nenhuma, uma reparação, prefere andar separado, prefere romper os relacionamentos do que reconciliar. Isso é uma marca do fim dos tempos. Então, queridos irmãos, eu quero aqui então dizer para você, que eu quero dizer para você aqui, que diante disso, nós vivemos num tempo onde a deslealdade é um sinal de decadência espiritual. E essa decadência espiritual mostra que nós estamos caminhando cada vez mais para o tempo do fim. E o que isso tem a ver com a gente? Quando a gente fala que a deslealdade é algo difícil, é algo doloroso, é um processo perigoso. O que isso informa para nós como igreja? Se nós queremos ser uma igreja saudável, se nós queremos ser um ambiente onde nós temos condições de acolher as pessoas, e as pessoas venham ter prazer de fazer parte da nossa comunidade, as pessoas tenham prazer de congregar conosco, de serem pastoreadas por nós, de fazer parte dos nossos grupos de conexão, de serem úteis através desta igreja, nós precisamos então nos comprometer a fechar a porta da nossa igreja, da nossa comunidade para a deslealdade. Porque muitas igrejas, elas não se desfragmentaram, se dividiram, se perderam por causa dos grandes pecados. Muitas igrejas, elas se autodestroem por causa da deslealdade. Começa nas coisas pequenas. Começa nas coisas pequenas que começam a fazer parte da vida da igreja e começa a corroer a vida da igreja. É uma mágoa não resolvida. Sabe aquela coisa, a pessoa está magoada com alguém, passa pela pessoa, a pessoa descumpre o mandamento bíblico, ela tem todas as oportunidades, ela tem todo o dever de chegar lá e resolver o problema com a pessoa, mas ela simplesmente fala assim: deixa para lá. Isso se chama covardia. 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 Pessoas dentro da igreja são muitas covardes, porque elas têm a opinião para sustentar que estão aborrecidas com as outras, mas elas não têm coragem de cumprir o mandamento bíblico, olhar no olho, na bola do olho da pessoa assim, e falar com as pessoas cara a cara. Elas não fazem isso. Então, dentro da igreja, muitas das vezes ficam aquelas mágoas não resolvidas, uma crítica guardada, uma ofensa não tratada, e quando isso vai crescendo dentro do coração, começa a contaminar as outras pessoas, porque as pessoas, elas não conseguem se conter, e daqui a pouco elas estão ali falando para os outros, elas chamam os outros no canto e taca o veneno para cá, elas chamam os outros, vai sair, vai ter um momento para poder comer junto, e ao invés de ser um momento de comunhão, passa a ser um momento onde um começa a falar do outro, e esse clima estraga a igreja, fica parecendo igreja pequenininha, igreja com B minúsculo, com I minúsculo, daqueles bairrinhos, por isso que eu falei o B, minúsculo, aquelas igrejas de vilinha, de gente fofoqueira, de gente contendeira, de gente da mente pequena. Não pode ser assim. A igreja de Deus, ela é um lugar de vida. A igreja de Deus é um lugar de luz. A igreja de Deus é um lugar de poder, é um lugar de manifestação do reino de Deus. A atmosfera dentro da igreja tem
tem que ser uma atmosfera de glória, de presença de Deus, de cura, de relacionamentos saudáveis. E isso é o que Deus quer, porque isso torna uma igreja viva, poderosa, atraente, carismática, uma igreja realmente que faz diferença. Então a Bíblia vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. Basta a gente deixar. Basta isso começar a ter trânsito dentro da nossa igreja. Basta começar com um insatisfeito. E daqui a pouco, onde tinha um insatisfeito, tem 2, tem 3, tem 4. E parece que esse tipo de gente, ele se aglutina, eles se atraem. E daqui a pouco a igreja começa a ficar cheia de partidos. Mas eu estou pregando isso para os irmãos, justamente para mostrar como que as coisas funcionam. E dizer que isso não é o tipo de igreja que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja leal a Deus e leal às pessoas. Então, diante disso, nós precisamos vigiar o nosso coração. Então a gente precisa fazer aquela pergunta diária: existe alguma mágoa dentro de mim? Existe algum problema não resolvido? Tem algo que eu tenho criticado mais do que edificado? Quando eu abro a boca para falar, só sai crítica da minha boca, ou sai também proposta, ou sai resposta, ou sai solução? O que sai da minha boca, né? Só sai crítica. Tudo que eu vejo está errado. O louvor está errado, a igreja está errada, o pastor está errado, meu irmão está errado, né? Se eu começo a manifestar esse tipo de coração, significa que tem alguma coisa dentro de mim que não está certo. E aí eu quero caminhar para o último ponto aqui, que uma igreja forte, ela precisa ter uma cultura de fidelidade. Uma cultura, diga comigo, cultura. Cultura. Uma igreja, ela não é definida só pela sua crença teológica. Ela não é conhecida apenas pela sua teologia. Uma igreja também ela é definida pela sua cultura. E o que é uma cultura? É a maneira como nós pensamos e fazemos as coisas. Cada família tem uma cultura, cada instituição tem uma cultura, cada igreja tem uma cultura. E vocês olham assim, às vezes você vai num determinado lugar e você fala: nossa, que legal, essa igreja tem uma cultura bacana de música. Por quê? É uma igreja que ela tem um padrão musical, é uma igreja onde as pessoas entendem como que é a adoração, como que é o louvor, e eles concordam a respeito disso. Então ali, né, durante muito tempo a gente tinha a igreja, a Comunidade da Graça, que era uma igreja que ela tem uma cultura de adoração. Eu, quando eu era bem jovem, eu ia nas reuniões, o Rodrigo também ia, né, Rodrigo? No centro, lá no CPP, no centro de São Paulo, né? A gente ia lá, ouvia Ademar de Campos, o pessoal da Comunidade da Graça, porque é uma igreja que tem uma cultura de louvor e adoração. Você vai em outra igreja, ela tem uma cultura de pregação. Tem igreja que tem uma cultura de recepção. Uma igreja onde parece que existe um DNA naquela igreja, onde as pessoas são muito bem recebidas, muito bem acolhidas, onde eles têm um jeitão de ser assim, que você fala assim: meu, é o jeito deles. Então toda igreja, ela precisa ter uma cultura, e uma cultura de fidelidade. Uma cultura de fidelidade. Só uma cultura de fidelidade nos protegerá da destruição que a deslealdade pode causar vindo por parte de alguém dentro da igreja. Então, uma igreja ela pode ter cultura de unidade, ou ela também pode ter uma cultura de divisão. Eu conheço igrejas que têm uma cultura de divisão. Infelizmente, uma cultura de divisão, onde você entra dentro da igreja e você não se sente bem dentro da igreja. Você já começa a perceber na porta. Você entra e você percebe, né, a liderança arisca.
Você percebe, né, a diaconia, as pessoas que estão na porta, já desde a recepção, já se engalfinhando uma com a outra, muitas das vezes fofocando na porta. As pessoas estão tão fora de si, que elas não percebem o escândalo que elas causam. Elas estão tão incontidas naquele jeito de ser, que elas não conseguem perceber que elas estão passando uma má impressão. Mas muito mais do que uma má impressão, elas estão adoecendo a igreja. Então, uma igreja, ela pode ter essa cultura de infidelidade, onde ninguém confia no pastor, onde o pastor não confia nos obreiros, onde um está olhando para o outro com a faca aqui guardada nas costas aqui, porque sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e você já puxa as adagas voadoras e tchá, 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 né, para você contra-atacar. Então, as pessoas dentro de uma igreja assim, elas estão o tempo todo ariscas, elas não sabem se elas vão ser agredidas, se alguém, elas não conseguem dizer para o irmão assim: ô meu querido, você está tão bonito hoje. Aí a pessoa pode estar tão ofendida e falar assim: você está tirando uma da minha cara? Né? Você está tirando uma da minha cara, você está achando o quê? Só porque eu vim desse jeito, você está achando que eu sou palhaço? Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a se ofenderem, estão tão acostumadas a se engalfinharem, que mesmo quando surja alguma coisa que é expressão de verdade, expressão de amor, as pessoas não estão preparadas para viver em amor, elas não estão preparadas para reconhecer umas às outras. Então isso tudo é muito perigoso. Mas Jesus disse para nós o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma igreja de Deus, ela tem que ter uma cultura de amor, uma cultura de paz, uma cultura de lealdade. E nisso Jesus é visto no amor, na amabilidade, né? Nos tratamentos com afeto, com cordialidade, no respeito, na honra que cada um tem para com o outro. Então, quando há fidelidade e amor, as pessoas são atraídas, as pessoas sentem o clima gostoso, as pessoas vão a um lugar e falam: como foi bom estar naquele lugar, como foi maravilhoso. Existe um provérbio africano que diz que as ovelhas bebem água em lugares tranquilos, porque ovelhas bebem águas em lugares tranquilos. Lá na África, vocês sabem muito bem que às vezes um lago, onde um antílope, onde um cervo, né, vai tomar água junto a um rio, a um lago, de repente ele abaixa a cabeça para tomar água, e aí vem um crocodilo e já puxa ele para dentro e mata ele, não é? Então esse provérbio africano diz respeito, né, que quando as pessoas estão em lugares tranquilos, porque o crocodilo, quando ele se move na água, a água faz aquele movimento, e aí o animal, ele sabe que quando tem movimento, tem crocodilagem, né? Tem um jacaré, tem um crocodilo ali que de uma hora para outra vai aparecer e vai tragar a presa. Então ovelhas sabem que o lugar bom para beber água é num lugar de paz, é num lugar de tranquilidade, é num lugar de harmonia, é num lugar onde você percebe que as pessoas se amam e se honram lealmente. Quando há confusão, quando há desunião, elas se afastam. E é por isso que muitas das vezes uma igreja desse tipo, ela está fadada a ficar vazia. Ela está fadada a ficar só com aquele grupinho de gente que se suporta, mas é um grupinho azedo, é um grupinho de gente tóxica, é um grupinho de gente que não consegue atrair, porque sabe que naquele ambiente existem coisas mal resolvidas. Então, se nós queremos alcançar a nossa cidade, nós precisamos de mais do que eventos, nós precisamos de uma comunidade saudável, uma comunidade onde os líderes são leais, onde os discípulos são leais, onde as famílias são leais, e isso cria um ambiente onde o Espírito Santo age. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui enquanto eu encerro o sermão. Como então construir uma cultura de fidelidade dentro da igreja? Isso é muito importante para nós sairmos daqui sabendo sobre a nossa parte, saindo daqui
sabendo como que eu posso proteger a minha igreja, como que eu posso proteger a minha comunidade, como que eu posso proteger a minha igreja para que ela seja um ambiente anti-gente desleal. Então a gente pode sim proteger a unidade da igreja. De que maneira? A gente pode aprender, em primeiro lugar, a resolver os nossos conflitos rapidamente. Sabe? Você teve um conflito, infelizmente, onde existe pessoas, pode haver conflito, pode haver desentendimento, pode haver qualquer tipo de confusão sobre a gente concordar a respeito de um tema, mas isso serve para a igreja e serve para a sua casa também, né? Resolva os problemas rapidamente. Não deixe o sol se colocar sobre a sua ira, diz a palavra de Deus. Perdoe o mais rápido possível, esclareça o mais rápido possível, não dê lugar para o diabo, não dê lugar para o tinhoso, sabe, plantar ideias erradas, plantar dúvida, plantar qualquer tipo de coisa no seu coração. Se a gente resolve os problemas rapidamente, sabe, não deixa passar uma semana, não deixa passar um mês, você resolve rapidamente, aqui o seu coração vai ficar em paz. Você não vai ser tentado a falar assim: eu não vou para a igreja, porque lá na igreja eu vou ver fulano de tal. Eu não vou para a igreja, porque lá na igreja eu vou ver a Nívia, e eu estou magoada com a Nívia. E não é assim que funciona. A gente vai lá e tira aquela coisa ruim, né, que pode ser um impedimento, uma barreira na nossa comunhão, no nosso relacionamento. De que maneira a gente pode criar uma cultura de fidelidade? Rejeitando fofoca, rejeitando críticas destrutivas. Se alguém chegar até você com esse tipo de argumento, as pessoas precisam se tocar. As pessoas precisam se tocar de que elas estão agindo errada. As pessoas precisam se tocar de que elas não estão sendo bíblicas. Muitas das vezes uma pessoa, ela vem cheia de ardis, cheia de veneno, passar algo para você. E às vezes você, por puro respeito, por pura consideração, você não dá um corte na pessoa, porque você não quer ser indelicado com essa pessoa. Mas com isso, você deixa de denunciar a falta de integridade da pessoa que vem falar mal de outra para você, quando na realidade ela deveria estar diante da pessoa que a ofendeu, ela deveria estar falando com a pessoa que ela tem problema, ao invés de ficar passando o problema para o lado. Então não tenha, meu irmão, não tenha esse constrangimento de cortar esse tipo de coisa. Não tenha esse constrangimento de falar assim: peraí meu irmão, peraí, você está contando isso para mim? Você já foi falar isso para a pessoa que te ofendeu? Você já foi falar isso para a pessoa que você está aqui expondo para mim? Então por que você está falando comigo? Por que você não vai fazer aquilo que a Bíblia manda? Então devolve a brasa nas mãos desta pessoa. Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu sou pastor. E curiosamente, muitas coisas na igreja eu nunca sei de primeira mão. Nunca sei de primeira mão. Porque as pessoas curiosamente não se sentem à vontade para fazer fofoca comigo. Eu não sei se é por causa da minha cara feia. Eu não sei o que é, mas as pessoas não se sentem à vontade para fazer fofoca comigo. Porque sabem que se vier, provavelmente vão ouvir isso. Então elas se sentem mais à vontade para falar com outras, mas não sentem à vontade para falar comigo. Se aqui existir uma unção da cara feia do pastor, eu quero que você receba hoje esta unção da cara feia do pastor, para que as pessoas não se sintam à vontade. Não se sintam à vontade de trazer coisas para você que não diz respeito à sua vida, que não diz respeito a você como autoridade resolver. Então receba hoje, nesta manhã, a unção da cara feia do pastor. Você recebe? Recebe a unção da cara feia do pastor, para colocar para correr aquelas pessoas que vêm falar as coisas para as pessoas erradas.
E com isso está perpetuando um clima de traição, de deslealdade, que destrói a igreja, que enferma a igreja de Deus. Então eu encerro esta mensagem dizendo que Deus, Ele está levantando uma igreja diferente, uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja onde cada crente, sim, é um discípulo de Jesus, e cada discípulo, ele é um discipulador, alguém comprometido com a fé, em passar a fé adiante e ajudar a cuidar dos outros para a glória de Deus. Mas isso só vai ser possível se nós formos uma comunidade de fidelidade. Fidelidade a Deus e às pessoas, fidelidade a Deus, fidelidade à palavra, fidelidade à igreja e fidelidade uns aos outros, onde nós tenhamos isso como um grande valor na nossa vida espiritual. E a gente pode ter certeza que um dia nós estaremos diante do Senhor, e quando nós estivermos diante de Jesus, nós ouviremos dele aquela palavra: bem está, servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. Ele não vai dizer assim: servo bom e talentoso, servo bom e famoso, servo bom e trabalhador. Ele vai dizer servo bom e fiel, porque a qualidade do reino de Deus que importa para um discípulo é a fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. Então que Deus nos ajude a ser os servos fiéis, que Deus nos faça uma igreja fiel, e por causa da fidelidade a nossa igreja seja um lugar de transformação, um lugar de segurança, um lugar de acolhimento para os de dentro e para os de fora. Se você crê assim, aplaude o nome de Jesus e fica de pé.